Você vai perceber que isso não tem mistério, não. Depende de você, levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Pois é isso aí mesmo, tá? É essa diferença que a gente está vendo aí, que a gente tem que ter esse feeling, esse sentimento, essa percepção. É isso aí que faz as coisas acontecerem, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje aí, que vai ser muito legal, muito cheio de novidades aí, muito alegre. E a gente vai correndo ali, porque temos que passar aqui. Vamos logo para uma atividade interativa, né? Vamos começar deixando uma pergunta no ar aí, ó. O que a gente vai estudar hoje? Elementos das artes visuais. Vamos ver várias coisas sobre pintura, escultura, gravura. Ainda vai ter mais um momento aí que você vai fazer o seu aí também, tá? Ó, é nóis. Então, olha só. Observa bem e veja que linguagem artística é essa dessa imagem aí, onde você tem o Santiago Caô com esse quadro artístico aí, ó, Pessoa de Carne e Osso. Então, vamos ver a aula aí. Lá no final você vai ter condição de me dar um parecer sobre isso que a gente está vendo aí, tá bom? Vamos lá. Artes visuais, os elementos da arte visuais, a pintura, a escultura e a gravura, tá? Então, as artes visuais é o conjunto de artes é o conjunto de artes que representa o mundo real, o imaginário, e que tem a visão como principal forma de avaliação. Então, nas artes visuais, tudo que o artista faz, né, dando a sua ideia aí sobre o mundo, faz para a gente ver. E quando a gente vê, a gente faz a nossa leitura e a nossa avaliação. É assim que acontece, né? O que a gente vê, a gente forma uma ideia a respeito daquilo que a gente viu. E isso aí não deixa de ser uma avaliação, tá? Então, as artes visuais são criadas a partir de várias ferramentas ou instrumentos, como papel, madeira, gesso, argila, programas informáticos agora, né? Máquinas de captação e reprodução de imagens como filmadoras, máquinas fotográficas. Hoje todo mundo aí com seu smartphone aí fazendo de tudo, de um tudo, como diz, né? Então, as artes plásticas referem-se aos elementos visuais e táteis, como a pintura, a gravura, o desenho, né? Ou a escultura. Todas essas formas de arte aí são válidas porque não só você vê, como você pega, você sente, né? E isso faz parte cada vez mais, né? Porém, o estudo desses elementos também se faz necessário em outras linguagens das artes visuais, como o vídeo, né, feito para a gente ver, o cinema não apresenta lá uma história para a gente ver, e uma fotografia. Também a gente não vê, não tem uma ideia aí, não é isso? Então você tem aqui, ó, um quadro, né? Tem aqui uma arte rupestre, tem aqui uma gravura e tem aqui uma escultura. Todas essas formas de arte aí, tá? Seguindo aqui, nós temos que tudo parte desses elementos
visuais, tá? O ponto, que é a unidade mínima da linguagem visual. A partir do ponto surgem os outros elementos. Tem uma máxima que diz o seguinte, que uma reta, né, é uma sucessão de pontos infinitos. Estão tão interligados que a nossa visão não consegue discernir, tá? Então você está vendo aqui essas representações aqui de pontilhadas, né? Porque o ponto ele não possui um formato nem uma dimensão, então ele é a base mínima. O ponto constrói a imagem e o poder de atração para a visão humana, tá? Então parte do ponto que vai se tornando uma reta e vai se tornando, como por exemplo nesse trabalho aqui, ó. O pontilhismo, que é uma técnica que o artista vai, assim, daquele trabalho mesmo, bem braçal mesmo, né? O francês aqui, o Georges Seurat, era o gênio desse tipo de arte, né? Lá no século XIX, formava a imagem através de milhares de minúsculos pontos na tela. Quando observada a distância, formava a imagem, tá? E é baseado nisso também que é formada a imagem na televisão, né? Com os milhões de pixels. Como esse quadro aqui é o Domingo à Tarde na Ilha Grande Jatte, né? Então fica aí. Olha, outro elemento aqui, ó, já é a linha. A linha pode ser horizontal, pode ser curva, ondulada, inclinada. Uma combinação dessas linhas, desses elementos aí, surgem vários e vários e vários quadros. A linha é a sequência de pontos, a impressão de continuidade dos pontos, né? É o registro do movimento de um ponto. Tá? Então é bom saber de onde é a nossa base, né? O roots, não é isso? Aí você vem aqui, ó, a obra Grande São Paulo de Tarsila do Amaral, está vendo aí muitas figuras aí geométricas, muitas linhas verticais, muitos círculos, tudo isso colocado na sua obra aí, né? Tem também um trabalho aqui sensacional, maravilhoso, do nosso Júlio Carvalho, né? Onde o conjunto de linhas dá um sentido e orientação especial de reconhecimento da imagem representada, né? Você tem aí uma pessoa aí com um instrumento musical, não é isso? É uma forma de uma pessoa, não é estilizado. Então, a forma pode apresentar diferente de acordo com a referência visual da superfície em que ele está. Viu aí? Que beleza, que grande criatividade. Temos aqui, olha, a nossa moninha, né? Então, por que aprender sobre as cores? A cor é o elemento básico da linguagem visual. Ao longo da história, os artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre. Enxergamos as cores graças à presença da luz. Haja-se luz, né? Haja luz, e aí tudo apareceu. Então temos aqui Mona Lisa, aqui, que é um show de cores, de pontos de luz, de uso do claro escuro, de perspectiva de tudo, né? O famoso Leonardo da Vinci. Boninha, te amo. Cores primárias. Então, vamos aprender sobre as cores. A roda de cores é formada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são as cores que não podem ser formadas por nenhuma mistura. Azul, vermelho e amarelo. Estas cores iniciais darão origem às cores secundárias. Então, você pega o azul, junta com o amarelo ou com o vermelho, aí vai formando, tá? Então, guarda essa daí, tá? E as cores secundárias, o que acontece? São as cores que surgem da mistura do azul, vermelho, né? Aí vai surgindo aí, o amarelo com o vermelho vai dar o laranja, o vermelho com o azul vai dar o roxo ou violeta, e o azul com o amarelo vai dar o verde. Dependendo da predominância de uma cor ou de outra, vai dando outras cores, que são as cores terciárias, né? São obtidas através da combinação de uma cor primária com uma cor secundária, e os nomes dessas cores podem variar, tá bom? Então veja aí, ó. O vermelho alaranjado, o oliva, o turquesa, o rosa, tudo formado daquela maneira ali que a gente falou. Aí existem cores quentes e cores frias. As cores têm forte influência sobre as pessoas.
animam, relaxam, provocam boas e mais emoções, né? As coisas quentes aumentam o apetite. Olha aí esse estudo que foi feito aí. Já as cores frias têm o efeito inverso. Por isso que se tem a sensação de relaxamento ao se olhar para o mar. E a textura? A textura nas artes é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das coisas, da superfície dos objetos. De alguma maneira a gente percebe se aquilo ali é asperoso ou não, se é liso, né? Através da textura, tá? Então é uma qualidade impressa em uma superfície, enriquecendo as impressões e sentidos que teremos de uma determinada forma, né? Vemos aqui esse mosaico aí em Paris aí, do Júlio de Carvalho, olha aí, tá vendo? O mosaico é mais uma técnica, né? Aí vem a dimensão, que é o trabalho em conjunto com a linha e com a forma para iludir o nosso olhar, criando o efeito tridimensional da imagem. As três imagens são, as três dimensões, desculpa, altura, comprimento e largura, como, por exemplo, num paralelepípedo ou num cubo que a gente tem aí desenhado, percebendo aí uma ilusão de ótica, né? Olha aqui a ilusão de profundidade. Isso aqui é liso, é um retângulo liso. No entanto, o Leonardo, genial, com as suas técnicas, criou essa impressão de que tem uma profundidade aí nesse quadro, né? A Última Ceia, imaginada por Leonardo da Vinci. O mural se encontra nas paredes de um salão da igreja de Santa Maria della Grazie, na Itália. Ok? É isso aí, gente. E a pintura? A pintura consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. Bidimensional. Olha, 1, 2, por isso que é bi. Tá? Então, os temas mais usados: natureza morta, retrato, natureza morta são frutos, folhas e tal, paisagens, temas religiosos ou fatos históricos ou abstratos, não figurativos. E as técnicas: pintura a óleo, pintura acrílica, aquarela e têmpera, pinturas com cores em barras e o afresco. Esse quadro aqui, ó, a família Tarsila do Amaral. Atento para as figuras, atento para a reunião, né? Os tipos físicos, os olhares, né? A grande Tarsila do Amaral. Aí vem também a gravura, né? A gravura é uma linguagem artística que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Cada reprodução é assinada, datada e numerada. Mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. Então, é usada a monotipia, que é quando usa uma placa de vidro, e a gravura em metal, que é uma placa de metal. Olha o resultado aqui, tá vendo? Viu aí? Aí tem também a litografia, que é o desenho feito a partir de um material oleoso sobre uma superfície porosa, como, por exemplo, a pedra litográfica. Aí vem a xilogravura também, que a imagem pode ser desenhada e entalhada numa placa de madeira. A linoleogravura, nossa, que nome! A placa em que é feita a matriz tem material sintético, uma borracha chamada de linóleo. E a serigrafia, muito usada, muito conhecida, é o desenho feito em um nanquim sobre um papel vegetal e depois transpassado em uma tela de nylon. Olha os resultados aqui, gente. Tá? Aí tem também a escultura, que é uma linguagem tridimensional, onde o escultor utiliza as três dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Pode ser percebida e entendida de olhos fechados até, né? A palavra escultura vem de sculpere, que significa entalhar. Existe há mais de 30 mil anos, portanto, é uma das mais antigas manifestações artísticas, onde você vê aqui, ó, Pietà, do Michelangelo, né? Pietà, que é piedade, que é a Nossa Senhora com o Cristo morto, né, nos seus braços. E aí, gente, nas artes cênicas você tem a dança e o teatro. A dança é a arte do movimento, né?
proporciona magia e admiração. A origem é o francês danser, que significa mover-se de um lado para o outro. E os elementos da linguagem da dança é o movimento corporal. É tudo que podemos alcançar com as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, movimentos rápidos ou lentos. Olha aí esses dançarinos aí, né? Aí vem o teatro também, o objeto artístico ou obra de arte é o espetáculo, pode ser apresentado num palco ou fora dele. O espetáculo só existe na relação do artista e espectador. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, deus do vinho e da alegria, aconteciam bastante apresentações teatrais, tá? Com as máscaras teatrais, um espetáculo tradicional formado por cenas, cada cena é composta pelos seguintes elementos. Para ter uma cena, precisa ter um espaço onde a cena acontece, precisa ter também um personagem, que é quem executa a ação, e precisa a própria ação, que é o que o personagem faz na cena. Ou seja, o conjunto de cenas vai formar uma narrativa, uma história. Tá? E a música tem uma relação com as artes performáticas, né? A música é um dos pilares do teatro, da dança, do cinema, intensificando a experiência emocional, né? A presença de artistas em palcos, né? Gestos e expressões musicais fazem da música um ato performático. Os concertos e apresentações ao vivo se tornam performances visuais, com figurinos, cenografia e encenações. Então a música contribui, a música é um mundo fantástico, enorme, contribui bastante para os espetáculos. E aqui a gente vem terminando aqui, nós vemos com as artes híbridas. Há séculos, a arte é criada e apresentada com um conjunto de expressões. Faz parte das artes cênicas, que é um grupo de expressões variantes e criativas. A arte híbrida é a criação do teatro, ao mesmo tempo com a música, juntando tudo, né? Música, dança, artes plásticas, artes visuais, artes mediáticas, cinema, tudo no mundo junto aí. É por isso que é híbrido, que é tudo junto, tá? É um grupo de expressões artísticas que formam um todo. E agora, gente, nós vamos aqui para o nosso momento interativo, né? Onde nós vamos explicar aí uma atividade que você vai desenvolver aí em grupo junto com os colegas. Vamos lá para ele, lá para a gente desenrolar logo aí, né? É o seguinte, ó, você vai criar uma performance multimodal, expressão corporal e artes plásticas, tá? Essa atividade propõe uma uma imersão criativa, onde todos trabalham em equipe, tá? Para desenvolver uma expressão artística que une linguagem corporal e artes plásticas. Portanto, é uma criação híbrida, né? Escolham uma obra de arte brasileira como inspiração e crie uma cena performática que reflita o tema, as cores, a emoção da obra. Vamos dizer que você... só um exemplo. Vamos dizer que você escolha aí Abapuru, e aí você vai criar uma cena com aquela figura lá, tá? Então, é só uma dica aqui, você que vou deixar por sua conta aí, pela sua criatividade. Eu já andei vendo vários trabalhos aí, sei que vocês são fantásticos, que, né, são maravilhosos, e aí é só bater e valer, por isso que eu vou deixar com vocês. O objetivo é integrar elementos das artes visuais, música, dança e teatro, promovendo um entendimento profundo das mensagens estéticas e emocionais das obras analisadas. Então você pode conferir mais detalhes, se você quiser, é só clicar aí. Aí você vai ter mais e mais explicações sobre isso aí, tá? Beleza? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês se reunirem e trocarem ideias e tirarem dúvidas. E já já a gente volta com o finalzinho da nossa aula, né?
Ok, então voltamos aqui com aquela atividade interativa, lembra dela? Que forma de arte era aquela, né? Tinha aquela pessoa lá, seminu, né? Numa rede e também, tá aqui, deixa eu mostrar. É o Santiago Caô, né? Então, gente, trata-se de uma performance, né? Então, o que acontece? A performance, ela é o tipo de arte em que o artista ele faz esse tipo de provocação. Ele vai lá e simplesmente ele, no caso, a ideia dele, por exemplo, ele entrou numa rede, trajes mínimos ali, e do outro lado botou umas carnes para provocar a discussão, a reação sobre uma pessoa relativo àquelas carnes ali. Então, uma pessoa em carne e osso. Então, dá para lembrar que uma pessoa também é feita daquilo ali, né? Então, a discussão aí é ampla, é imensa e, assim, através dela, o artista faz aquilo que ele melhor faz, que é levantar a questão da arte contemporânea. Temos muito esse tipo de arte de levantar um questionamento para poder debater com as pessoas, para poder interagir, para poder exercitar o conceito artístico, né? E aí é o resultado da nossa enquete, tá bom? Da nossa pergunta lá, ok? É uma arte performática, ele está fazendo uma performance. E aí, chegamos ao final da nossa aula, aqui as nossas referências, espero que vocês tenham gostado, espero que a atividade interativa eu sei que vai ficar muito show, e aí a gente findo por aqui, tá bom? Valeu, até a próxima aula.